Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, essa semana, afirmou na CNN que Zubeldia fica. Você, torcedor São Paulino, que estava aí eufórico pedindo a demissão do Zubeldia, estava achando que já não estava dando certo e tal, pelo menos nas palavras do Carlos Belmonte à CNN, ele afirmou categoricamente que o São Paulo está feliz, que ele está feliz, o Carlos Belmonte está feliz com o trabalho do Zubeldia, que o São Paulo está satisfeito, essa palavra eu não usaria, o São Paulo está satisfeito com a posição que o São Paulo alcançou nos campeonatos, né? Eu não diria isso, eu não diria satisfeito, eu diria que assim, poderíamos ter chegado mais longe, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Brasileiro acho que não, né? Mas nas palavras do Belmonte, o Zubeldia fica e tem um respaldo da diretoria, viu, Arthur? Eu também acho que deve ficar. Até porque esse time que está aí não é um time ruim, mas é muito ruim você começar um campeonato que não é o seu time. Não foi jogador despedido, não foi um ataque montado por ele, é uma forma de dirigir que provavelmente ele não tinha. A forma de jogar de Dorival é completamente diferente da dele, e ele não conseguiu se adaptar e está conseguindo fazer o que dá até terminar o campeonato. Eu também não demitiria e esperaria o Campeonato Paulista. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O treinador que se adapta aos jogadores ou os jogadores se adaptam ao treinador? Não é o jogador se adapta ao treinador. O que eu quero dizer é, o treinador que se adapta aos jogadores que tem, ou o treinador treina o time, monta um time para poder satisfazer o que ele acha que é ele como treinador, né? Um coach, um cara que estudou. O que você acha? Né? Eu acho que o treinador ele tem uma ideologia, ele tem uma metodologia de jogar. Eu gosto de jogar com 2 alas, com 3 atacantes, com 10 atacantes, com 1 atacante. E ele vai tentar colocar primeiro a dele, para depois ver se consegue fazer alguma mudança. Ele não vai primeiro Lucas não joga bem pela ponta, eu vou colocar ele pelo meio, mas eu tenho um cara no meio melhor, mas mesmo assim eu vou colocar Lucas. Ele não vai fazer isso, ele vai colocar Lucas pela ponta, porque Lucas, o lateral não sobe, porque Lucas dá mais trabalho. Vou dar um exemplo, no jogo contra o Red Bull mesmo, o lateral esquerdo não subiu nenhuma, porque Lucas estava todas em cima dele. Porque se o Lucas estivesse no meio, tivesse Luciano na ponta, o cara subia, entendeu? Então, às vezes, a pequena leitura de jogo é a forma dele jogar. Então, ele vai manter aquela forma de jogar até ver se dá certo. A partir daí, ele vai mudando. Então, o jogador, às vezes, tem que se adaptar. Às vezes, o cara não joga de atacante, mas ele vai jogar de atacante hoje, porque eu não tenho um atacante. Então, o jogador precisa se adaptar. Por que Sabino joga na esquerda? Porque joga melhor marcando, não tem tanta passagem do que o lateral da base. Então, eu acho que algumas coisas o treinador tem que se adaptar, porque o elenco tá aí, ele pegou o elenco do Dorival, ele precisa se adaptar a ele. Mas ele precisa mostrar o dele. Porque eu não esqueço o Carpini. Carpini tentou mudar o estilo para ele e ele se fudeu. Porque o time não jogava, o time só lançava a bola para frente. E não tem aquele estilo de Carpini de sair tocando, de sair jogando, às vezes ligações pelas pontas. E o time não é pronto para isso. O Rogério sofreu com esse mesmo time. O time não joga com velocidade, o time não tem velocidade de sair de transição. E se você forçar, já era. Então, eu acho que o treinador, às vezes, tem que se moldar o time, recuar um pouquinho, o que o Dorival fez. Mas, primeiramente, ele vai colocar o dele. Se ele não colocar o dele, já é. Cara, eu não sei, viu? Quando você falou Rogério, eu acho assim que eu não morro de amores como... Para mim, Rogério é o maior jogador da história do São Paulo. Mas eu não morro de amores com o Rogério como treinador, né? Mas eu acho que o Rogério sofreu com uma coisa que o Zubeldia, que o Carpini e o Dorival não sofreram, que assim, o elenco do São Paulo foi desfavorecido na mão do Rogério. Tipo assim, não tinha muitas opções, né? Tanto Dorival, Carpini e Zubeldia, na ordem, né? Tem um elenco ok. Então, assim, eu acho que é a obrigação também dos treinadores fazerem o time do São Paulo jogar um pouco mais do que está jogando, né? Eu não vou ser iludido aqui de dizer que o São Paulo tem que ser campeão. É Binha de São Caetano, para quem não é torcedor daqui de Salvador, tem um torcedor folclórico do Bahia, que diz que o Bahia tem que ser campeão baiano, brasileiro, Libertadores, Mundial. Pelo amor de Deus, eu não acho que o São Paulo tem condições. Inclusive, nessa fala do Carlos Belmonte, sobre essa fala do Carlos Belmonte, eu acho que tinha que deixar o Belmonte, o São Paulo, né? Vamos ficar falando que é o Belmonte. O São Paulo deveria deixar muito claro para ele que assim, o plantel do São Paulo é limitado.
o caixa do São Paulo é limitado, o São Paulo não vai fazer grandes investimentos, né? Então, assim, eu acho que o São Paulo tinha que fazer all-in em Copas. Quando eu falo all-in, não deixando o brasileiro de lado, não é isso, né? Porque senão o São Paulo cai para a segunda divisão. Mas assim, all-in em Copas, porque você classifica uma nos pênaltis, uma você dá sorte, uma era um dia que o adversário não estava bem. E assim, a única chance que eu vejo do São Paulo de ser campeão de alguma coisa, pelo menos nessa disparidade financeira que existe hoje no futebol, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, vai. O Inter, que fez até, demorou para render, mas fez alguns investimentos altos, né? Eu acho que dificilmente o São Paulo, num campeonato longo, de regularidade, consiga ser campeão. Pode acontecer? Pode, mas eu acho que dificilmente. Copa do Brasil, Libertadores, não, né? Eu acho que são campeonatos que o São Paulo pode dar sorte, pode. E sorte não no sentido pejorativo da palavra. Às vezes você, cara, cai nos pênaltis e, por exemplo, o São Paulo no sorteio praticamente decidiu tudo em casa. Se isso não é sorte, vai ter gente que vai dizer que a bolinha fria, a bolinha quente, mas assim, isso para mim é um peso grande, né? Então, assim, eu daria all-in, seria bem justo, all-in nas Copas, né? E o brasileiro vai jogando na maciota, né? Jogaria jogos grandes com talvez até assim, jogos pequenos com times melhores para ganhar, com certeza ganhar e jogar esses times pequenos lá para baixo, né? E os jogos grandes, cara, que dificilmente São Paulo vai ganhar, bota time misto, tal, não sei o quê, para dar fôlego. E aí, claro, que se não tem nenhuma rodada de Copa do Brasil nem Libertadores, bota o time titular, né? Mas quando tem esses campeonatos, mantém time mistão no brasileiro e all-in nas Copas. O que você pensa sobre isso aí, Arthur? O que você faria? Eu acho que o São Paulo fez um pouco disso no campeonato de 2024, né? Eu acho que ele conseguiu se manter no meio de cima da tabela a partir das finais da Copa do Brasil e da Libertadores, da parte final, né? A gente pegou na Libertadores o Botafogo, que hoje é o finalista, para tentar passar num elenco caro que gastou quase 130 milhões no meio do ano. Não, 300 milhões no meio do ano. Então, a gente não fez uma má Libertadores, a gente fez jogos fora de casa muito ruins. Os jogos do São Paulo fora foi péssimo. Em casa a gente conseguiu tirar o resultado. E o único jogo ruim mesmo que a gente fez, os dois jogos ruins contra o Botafogo, e mesmo assim a gente empatou. Pela Copa do Brasil, eu também vou na mesma celeuma. A gente fez uma boa Copa do Brasil e pegou um Atlético Mineiro todo fechado. Pegou um Atlético Mineiro que teve medo de jogar contra o São Paulo e ganhou a primeira partida e levou para o 0x0 a segunda. É tanto que o próprio Atlético Mineiro foi para a final, 10 minutos de jogo, foi sair para marcar o Flamengo lá na frente, tomou uma lapada de 3x0, logo veio para casa torto. Tomou 2x0, veio 3x1, veio torto. E ainda tomou pau em casa, foi sair de novo. Então toda vez que o Atlético saiu, ele tomou pau. Essa semana tem 9 partidas sem ganhar. Não ganha de ninguém. Quase ganha da gente de novo. Então, você vê, a gente deu muita sorte nos sorteios e muito azar nas partidas. E falta de competência também, né? Eu acho que contra o Atlético faltou coragem. E contra o Botafogo a gente precisou fazer aqueles gols que perdeu lá no Engenhão e no Morumbi perdeu 2 gols feitos. Então eu acho que há uma junção. A gente fez nos mata-matas, a gente fez um bom. A gente chegou à semifinal de 2 campeonatos. E eu acho que no brasileiro a gente fez o que deu. Porque justamente a gente não tem um elenco para brigar lá em cima. Apesar que o São Paulo, na parte final agora, se tivesse ganhado os 2 jogos, estava lá disputando entre os 4. Sim, sim, sim. Foi perder jogos bestas. Então, assim, Cuiabá, no geral. quantos que a gente perdeu, que pelo amor de Deus, né? Isso. No geral, se você parar para olhar o ano, o elenco que a gente tem, para o elenco da galera de cima, que só o Inter e o Fortaleza, a gente fez um bom campeonato. Não ótimo. A gente precisa ganhar título. Mas a gente fez, no geral do ano, acho que a gente disputou bons campeonatos. A gente precisa de mais. Agora tem um agravante, viu, Arthur? Que a gente não pode desconsiderar, cara. A gente está falando do ano de 2024, onde o São Paulo, inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui antes de falar, né? O presidente Júlio Casares já anunciou que o São Paulo vai ter um déficit gigante. E para mim, já vou falar minha opinião, tá? Para mim isso é um absurdo. No ano que o São Paulo mais um ano que a torcida São Paulina lota os estádios, então você tem um ganho financeiro grande com bilheteria. No ano que o São Paulo anunciou que
a extensão de patrocínio foi recorde e tal, não sei o quê. No ano que o São Paulo fechou contratos que, assim, bom, cada um tem sua opinião sobre isso, mas com Live Nation para shows, né? Você anunciar que o São Paulo vai ter um déficit gigante, não estou falando de ter déficit ou não ter déficit, disse que vai ser maior, mas o que eu ia falar era outra coisa. Eu ia falar o seguinte, vamos lembrar que ano que vem o São Paulo tem a limitação de o teto de gasto, né, de 350 milhões para todo o departamento de futebol, inclusive para salário, né? Então, assim, o que a gente está falando do ano de 2024, em tese, 2025 vai ser muito pior, né? Em termos de contratação, muito provavelmente deva perder alguns jogadores com um salário um pouco mais gordo, né? Para manter talvez uma possibilidade de pagar os outros, né? Então, assim, se você falou que nós fizemos um bom ano de 2024, né? Eu acho que 2025 a gente tinha que ser honesto e, inclusive, falar isso, né? E eu não tenho que falar para o Zubeldia, óbvio que ele sabe, falar para o torcedor, óbvio que sabe, mas, tipo assim, jogarmos com essa ideia sempre, né? Falar sempre, olha, o ano vai ser complicado financeiramente, então, assim, all-in nas Copas mesmo, para ver se na sorte no sorteio, na sorte de um pênalti mal batido do adversário, na sorte do dia ser o melhor nosso goleiro fechar o gol, né? Tentar levantar um caneco, velho, porque se já estava complicado, o ano de 2024 a gente já não ganhou nada, né? Acho que pelo menos nos próximos 3 anos, né, que é o que diz o FIDIC, né? Talvez, acho que dificilmente a gente vá levantar uma taça, assim, a não ser se for por uma Copa. Por isso que eu acho que esse discurso do Belmonte com o discurso do Casares, eu acho que tem que ser muito bem explícito para o torcedor também. Zubeldia fica, beleza, vamos ver como é que vai ser montado o time para o cara. E torcedor, entenda que vai ser um ano que a gente vai disputar ou que não vai disputar, e convenhamos, anos, pelo menos eu imagino que vão ser anos de vacas magras, viu, Arthur? Vai ser um ano sofrível. Eu acho que o São Paulo vai ter contratações pontuais. Acho que a gente precisa ajustar algumas coisas no meio-campo nosso. Tem muito volante, pouco cara para ajudar na armação, como eu estava falando do esquema tático. Mas tomara que seja aquelas contratações que a gente pegue o cara e o cara mostre alguma coisa. A gente tem o exemplo do próprio Luiz Gustavo, né? Ele só fez uma partida muito ruim, que foi a do Botafogo, mas fez um ano muito bom. Um cara que veio praticamente aposentado para jogar com a gente e está mostrando. Às vezes é muito melhor do que muito jogador novo que não conseguiu jogar. Então, eu tomara que a gente consiga contratações, ações pontuais que dê resposta com pouco dinheiro. Infelizmente, e que a diretoria realmente seja honesta com o torcedor. Vai ser isso, a gente só vai poder gastar, não tem muito o que fazer, não.